Olá, pessoal! Mais um episódio do Mãe Sem Escalas, o nosso podcast sobre viagens e maternidade. Comigo, Lala Rebelo, com Nath. Eita! Nath! E com a Camila, do Mala de Mãe, que agora está morando em Orlando, mas segue firme e forte no nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um destino específico. Já falamos esses dias aqui sobre Japão. E agora seguimos na Ásia. A Ásia, gente. Quem vai levar as crianças pra Ásia? Posso falar? É muito legal aquele continente. Tem cada surpresa tão bacana, porque as pessoas já pensam assim, a Ásia é tão longe, né? Mas, nossa, é uma outra cultura, né? Então, Japão, Tailândia, Filipinas, Singapura... São esses destinos Nath maravilhosos. esteve num país que eu já fui, que eu adoro. Dizer que eu queria muito voltar com crianças, porque quando eu fui eu ainda era recém-casada, sem filhos, e que é Tailândia. E Nath esteve há menos de um ano na Tailândia com os 5 filhos? Os 5. Eu tive em janeiro. E vamos falar um pouquinho da Tailândia. Mas você sabe que eu já falei isso aqui pra vocês, que o meu amor pela Tailândia não foi à primeira vista, né? Na verdade, a primeira vez que eu já tinha ido só com o marido e eu tinha odiado. Eu falei assim, eu nunca mais volto aqui. Eu tô falando antes de ter filho, ou seja, eu tô falando de coisa aí de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Achei um lugar sujo, achei um lugar desorganizado, achei tudo de ruim. Só que muitas vezes na vida, eu acho que a gente sempre precisa dar uma segunda chance. E todo mundo que ia pra Tailândia adorava. Quando as pessoas falavam Tailândia na mesa, amei, adorei, Bangkok, as ilhas, eu falei assim, gente, eu acho que eu fui para o lugar errado. E eu tô ouvindo isso há um tempão, as pessoas dizendo que amaram, aquilo foi me impactando, porque eu sou uma pessoa que tô sempre aberta a novas experiências. E também para quebrar aquilo de ficar, não, talvez tenha sido uma impressão errada, talvez tenha sido um momento diferente da minha vida. Mas assim, agora voltei com os 5 e adorei. Você Ainda adorou? bem que eu voltei. Você adorou? Adorei. O que você fez de diferente? Ou a Tailândia mudou? Você mudou? Não, eu acho que eu mudei. Na verdade, eu acho que o roteiro pra você... mudou. Não, inclusive o roteiro foi até muito parecido. Não, Bangkok é sempre mais ou menos a mesma coisa. Mas as outras ilhas a gente mudou. Mas sabe por que eu falo que eu mudei? Porque é o seguinte, a Tailândia hoje em dia, eu acho que eu dou mais valor a essa simplicidade das coisas. E a Tailândia é um país muito simples, né? Na época que eu fui, eu acho que eu fui com uma expectativa de encontrar algo que não era. Tipo, sei lá, encontrar um Japão na Tailândia. Há anos-luz de ser. Porém, o que eu valorizo mais hoje em dia e que eu valorizei muito lá é a simplicidade das pessoas, a forma como as pessoas te recebem. O welcome deles é uma coisa totalmente diferente. Aquela questão deles valorizarem você ali. É um dos países que a economia gira em torno do turismo. Então, eles valorizam muito a gente por estar ali, eles ficam felizes. Muitas vezes eles fazem as coisas zero para conseguir um tip ou isso, é de coração. E você vai vendo isso, eu acho que em determinado momento da sua vida você vai tendo mais a maturidade de olhar por esse lado. É uma coisa impressionante. Para mim fez toda a diferença. A forma que eles buscam te agradar o tempo todo. Né? Então lá eu consegui fazer algumas coisas que eu não conseguia fazer e que eu até tentei continuar fazendo aqui, mas com a vida agitada, meditar. Eles têm muito isso da meditação, né? Eles são budistas. Então, a meditação, a questão da gratidão, ela é o tempo todo muito, muito presente. E quando eu fui, era uma pessoa recém-casada, não tinha tido filhos. Não que eu não fosse grata à vida, sempre fui muito. Mas acho que agora eu sou mais, então por isso que eu consigo também me identificar mais com eles por isso. Então, sem sombra de dúvida, eu fico muito feliz de eu ter dado essa segunda oportunidade. É um destino que é longe, né? Já fui 2 vezes. Acho que não sei se voltaria a terceira. Tem muito lugar para conhecer também, né? O próprio Japão que você estava falando. Eu tô aqui encantada. Filipinas, Singapura. Tem muito lugar na Ásia para conhecer antes de retornar pela terceira vez da Tailândia. Mas valeu muito a pena. E como foi o roteiro de vocês em família na Tailândia dessa vez? A gente foi primeiro para Bangkok. Aí ficamos lá uns 4 dias. Também acho que não precisa de mais do que isso. Depois a gente foi para Chiang Mai, no norte,
que é uma cidade ao lado, não é nem Chiang Mai, é uma cidade que fica ao lado da cidade que tem as mulheres de pescoço de girafa. A gente foi pro santuário de elefantes lá, Sonantara? no Anantara. E assim, gente, você imagina o quintal de casa, você tá acostumado a ter cachorro, gato, cavalo, galinha, aí você tinha elefante. O elefante lá é um bicho muito sagrado, né? E você consegue fazer os passeios, você consegue andar com os elefantes, um ao lado do outro. Claro, sempre muito protegida, mas assim, a forma como eles cuidam dos animais, como eles tratam o elefante, assim. Tem até um documentário da Netflix, eu esqueci o nome, depois eu vou botar nos comentários, que fala muito sobre isso, né? Sobre como que eles tratam o elefante, às vezes até como um filho. Então, aquela energia ali, o Anantara também é um hotel incrível, né? Que fez realmente muita diferença, assim, ter ficado ali. E eles tinham uma questão muito legal, porque eles tinham uma espécie de uns quartos que ficavam no meio do mato. Só que os quartos eram tipo umas bolhas. E aí bubbles. E aí essas bolhas, que na verdade é como se fosse um acampamento com essas bolhas, você via à noite, você via tudo transparente, né? Então, assim, muito, como é que eu vou dizer? Muito especial esse destino. Foi a primeira vez todos os meus meninos na Ásia, né? Porque até então a gente nunca tinha ido. Eu já tinha ido, mas eles não. E depois a gente fechou com um destino de praia, com uma ilha que era perto de Krabi. Um hotel incrível também, que tinha toboágua no quarto. Nossa. Gente, esqueci o nome do hotel. Soneva? Vou botar... Não, tirou do Soneva. Não, tem o Soneva Kiri. Vocês foram? Não, Soneva Kiri é em Maldivas. Não. Então é lá. É lá. Você que foi no Soneva Jane. Eu fui no Soneva Jane e no Em Soneva Maldivas. Fuxi, Maldivas. Isso, então tô confundindo, exato. O Soneva Kiri. É lá que vocês é lá foram. que a gente foi, maravilhoso. E assim, uma praia linda, na verdade eram 2 praias, toboágua dentro do quarto. É lindo esse hotel? Lindo, vale muito a pena. Então a gente foi mais pelo hotel mesmo do que pelo lugar. Mas o lugar é incrível. Eles fizeram um hotel assim, eles são muito preocupados, né? A rede Soneva é maravilhosa e eles são muito kids friendly. Muito. Então assim, foram quase 15 dias viajando, dividindo 4, 5 e 5. E eu finalizei a viagem no Soneva. Né? Então foi realmente uma viagem que a gente podia... Eu não fui a Phuket e não fui a Krabi dessa vez, já conhecia. E eu confesso que eu não amei Phuket. Porque eu acho que... Eu já nem fui pra Phuket. Eu pularia... Eu tirei pro Scrab com Hailey. Isso. Fiquei num hotel lá perfeito, Hayavadi, que também é kids friendly. Eu faria isso, sem sombra de dúvida. É porque eu quis conhecer esse hotel do Soneva Kiri, que eu não me arrependo, foi o máximo. Agora, porque eu acho que é um destino que tá bem caído. Over, né? Over. E é over de tudo. É over de pobreza, é over de prostituição, de droga, e tem muita coisa assim, né? O que acontece? Só falando aí do Sudeste Asiático, né? A Ásia já não é um continente que nem a Europa, né? Que tem uma renda per capita altíssima e tudo. Então, se você não souber os lugares que você vai escolher para viajar pelo Sudeste Asiático, você é capaz mesmo de ver muitos lugares com muita pobreza, com profissões realmente, aquele submundo do crime. Então, não queria levar meus filhos para esse tipo de energia de lugar. E as praias eram ok, não são praias lindas em Phuket, não. Eu acho que com certeza a Tailândia... As ilhas são mais bonitas. As ilhas são bem mais bonitas, menos turísticas, porque vem aquela massa inteira de turismo, né? Quem não viu o filme Impossível, muita coisa retrata lá, que foi quando teve a tsunami em 2004, que invadiu, principalmente porque foi muito prejudicado, né? Eles tiveram que reconstruir a cidade toda. Agora, a Tailândia é um destino incrível também para quem ama mergulhar. Né, meus filhos, com 14, a gente conseguiu mergulhamos todos juntos. O de 9 e o de 3, claro que não, mas os de 14 a gente conseguiu. Então, também para quem gosta dessa parte de vida marinha, tem uma vida marinha enorme, muito colorida. Vale muito a pena. E vocês foram para Maya Bay dessa vez? Não, a gente não foi para Maya Bay dessa vez. Já tinha ido lá e eu estava querendo conhecer justamente uma parte da Tailândia que eu ainda não tinha conhecido. Muita gente faz o destino Tailândia,
Laos e Camboja. Às vezes até Vietnã também. Nossa, Vietnã é uma viagem à parte. Exato. Eu fiz Tailândia com Camboja. E eu acho que até caberia o Laos. O Laos, mas o Vietnã é outra coisa. É tão grande quanto a Tailândia de atrativos turísticos. Exato. Não dá pra fazer na mesma. Não dá pra fazer na mesma. Desperdício, assim. Por isso que eu pretendo voltar, quero voltar para Tailândia. Quando eu fui a primeira vez, para Vietnã, quando eu fui a primeira vez, eu fiz Tailândia e Camboja. Confesso que o Camboja também, para mim, foi um soco no estômago na época, porque assim... É triste. É triste. Você via crianças da idade dos meus filhos, de 3 anos, completamente... não maltratados, mas completamente descalços, sujos, pedindo esmola. E aí, nessa hora, você fala, gente, eu tô aqui me divertindo. Eu sei que isso existe muito. Como eu falei, o Sudeste Asiático é muito pobre. Mas, assim, eu acho que eu não estava muito preparada também. E eu achei lá o Camboja muito só templo. A Tailândia eu achei que tinha mais coisa. Né? Eu amei o Camboja. Mexeu muito comigo. Mexe. É um destino que mexe com a gente. Essa parte, assim, do Khmer Rouge, de todo o regime que matou boa parte da população, né? Por qualquer motivo. As granadas escondidas e tudo mais. Assim, mexeu comigo aquele destino, assim. Eu gostei bastante. De ir, assim, lógico, é forte, não é um destino que você vai pra relaxar, né? Mas no Camboja tem praia também, né? Só que pouca gente explora esse lado também, né? Eu quero ir pro Camboja de novo, mais com as crianças, mas não pela parte dos templos. Eu queria muito ir num hotel que chama Song Sa, que é de praia, bangalô, bem legal, hein? Fica a dica para os honeymooners também. Nós aceita criança, mas é o Song Sa. É uma ilha privativa, bem legal, no Camboja. Olha, bom saber, tá vendo? Não conhecia. Quem sabe estarei por lá. Aqui do lado. Aqui do lado. Ou umas 30 horas de econômica. 30 horas, Como doeu, mas não matou, né? Foi, né? Você que acabou de voltar do Japão sabe muito bem o que aconteceu, né? Essas quase 30 horas de viagem. E me fala, como que vocês fizeram pra ir pra Tailândia? Como foi o voo? Vocês foram por onde? E se vocês fizeram conexão, stopover, como foi com o fuso horário? Hoje em dia, a gente tem os voos da Emirates, né? Mais com frequência, saindo do Rio, de São Paulo. Mas quando eu fui lá atrás, há muitos anos atrás, que eu fui em 2009, que a Emirates tinha um hub muito pequeno aqui no Brasil ainda, a gente foi de Air France. E dessa vez eu também fui de Air France, mas eu já estava na Europa. Então, como a Europa fica ali no meio, para mim ela sempre acaba sendo um stopover. Mas para quem sai do Brasil, eu acho que ir de Emirates ou de Qatar acaba sendo talvez um pouco mais fácil. Porque você voa 12 horas até chegar a Paris, depois mais 12 horas, dá 24. Você fez 20, né? Juntando da São Paulo, Tóquio, São Paulo, Dubai, Tóquio, deu 25. 25, acaba que de repente até dá no mesmo. Mas a gente vai pela Europa... porque a gente faz um stopover lá na ida e na volta, para não cansar tanto, né? Então, e também para ir, eu costumo dizer, para ir desfusando. Então, você já adianta o fuso em 5 horas, quando você chega em Paris, e depois mais 7, né? Que a diferença de 12, você vai desfusando ao longo do caminho. Sempre dou preferência para voos noturnos, sempre. Inclusive, eu passei um perrengue agora no voo da volta de Bangkok, que era um voo diurno, 12 horas. Eu nunca peguei um voo tão grande, tão longo, diurno. Os 2 anos deram problema, um deles começou a chorar, passageiro reclamando dentro do avião, porque ele estava estressado, já tinha dado tudo para ele, ele não queria dormir, não conseguia com aquela luz, aquela coisa, nem era um voo cheio de francês também, né, que era o voo Bangkok-Paris. Então, e era business? Nada, econômica. Tanto que o cara ficou tão bravo comigo que o Lucas estava chorando, que eu falei, gente, olha só, eu tô na mesma situação que você e não posso fazer nada, faz o seguinte, da próxima vez você compra uma passagem de business pro senhor. Realmente, assim, numa viagem dessa, eu acho que eu não levaria nem criança em business, que eu acho sacanagem com os outros passageiros. Se desse o problema que o Lucas deu, eu não sei o que aconteceu, eles não são disso. Mas essa viagem, para mim, foi um perrengue, me marcou. Então, para voltar da Ásia, eu sempre vou dar preferência para voos noturnos, que é o que eu sempre dei daqui para... Então, só essa parte da volta que foi difícil, esse voo Bangkok-Paris. Mas a ida, os voos lá, os voos internos, foi bem tranquilo. Então, eu fiz Rio-Paris, 12 horas, a gente passou o Ano Novo
E aí depois, uns 5 dias depois, 6 dias depois, a gente seguiu. E aí na hora de voltar, a gente também ficou uma semana lá em Paris antes de voltar pro Brasil. Então, difuso deu certo. E o clima tava bom, né? Porque essa parte, o Sudeste Asiático, a gente tem que ter muita atenção ao Muito clima calor. por causa das monções, né? Muito. Então, a época melhor pra ir pra essa zona, né, de Tailândia, Camboja, é do final, Nosso começo do verão. ano. É o Uhum. nosso verão. É. E porque no meio do ano chove Agosto, muito, agosto, muito. julho, chove demais. E não é chuvinha, como você falou, fica são aquela monções, né? é. Vem aquela coisa e fica Ventos dias. de monções, alaga. E fica Mas assim, dias. meus cunhados foram em julho e pegaram um sol, tudo vazio. Então, assim, o clima tá cada vez mais imprevisível. diferente, Mas eu não iria tão longe. Dinheiro, tempo, criança, na época errada. Assim, alguns lugares eu já até fui na época errada, tipo Maldivas, eu fui 2 vezes em julho, que também é monções. Mas lá não é tão puxado as monções. Lá chove, passa, e aproveita muito. Mas na Tailândia fica bem pesado o clima, né? Fica muito pesado. E tem também que lá eles não têm uma. Como é que eu vou dizer? É tipo meio que Brasil. Se der enchente, vai ficar. A cidade fica suja. Não tem uma infra do tipo, vamos um limpar a país cidade em alguns dias. É um subdesenvolvido, país né? totalmente subdesenvolvido. Então você acaba, se você der azar e pegar uma monção, a sua viagem pode dar muito ruim por isso. Então, realmente, se a gente sabe, prefiro evitar, né? E aí a melhor época é de novembro, que inclusive em novembro tem uma festa muito famosa lá, que é a festa das lanternas. Em novembro. Em novembro agora, eu acho que é porque eles regulam de acordo com o calendário do novo chinês, né? Então, acho que é final de novembro, aí todo mundo a data vai... muda, então é bom ver. É sempre bom ver, mas assim, geralmente acontece final de novembro, início de dezembro no máximo, que é uma festa que dizem que é lindíssima. E aí, de novembro até março, é uma boa época que a probabilidade de ter chuva é menor. Então, dessa vez a gente foi em janeiro, logo no início de janeiro, e eu já fui também em final de fevereiro. Que achei muito mais calor. Tava bem calor agora em janeiro, mas fevereiro, nossa, tava insuportável. Eu fui em março, bem calor. Bem calor. E tem uma questão também, que até essa questão dos templos, né? Porque o que acontece? Bangkok é mais ou menos a mesma programação. Tanto se você for com criança, se você for em casal, se você for com as amigas, né? E claro que por você estar num país que a religião é budista, você tem muitos templos para ir. Nos templos, você tem que ir toda... coberta. Coberta que eu digo não, né? As pernas não podem estar de fora e os braços. Apesar de que dessa vez até tava. Manga curta eles já estão liberando, mas É engraçado pode ter que decote. os templos budistas do Japão não tem restrição. Assim. Você vê, né? Que coisa. Então tem essa restrição até hoje. E... Tipo, óbvio, né? Tem bom senso. Mas eu digo assim, não precisa ser como em Bangkok, eu lembro que tinha que tampar as pernas inteiras, os braços, tinha que usar lenço. Calor. Então, assim, tem muito isso. Agora, sem sombra de dúvida, para quem for para Tailândia mesmo, Bangkok, Chiang Mai, eu acho que precisa de um guia. Porque um guia, inclusive, não existe essa de alugar carro. Não sei se você sentiu isso no Vietnã. Mas o trânsito é caótico, né? Eu não fui a Bali, mas dizem que Bali também é da mesma forma. Então, eu acho que o fato de ser aquela parte ali da Ásia muito populosa, né? É muita gente andando com muitos veículos e é um trânsito, né? Uma educação desenfreada dentro do trânsito. Então, a gente pegou um guia que tinha uma van. Isso ajudou muito, porque aí o guia deixa na porta, pega na porta. Não recomendaria alugar carro, não é um lugar assim. E o transporte público também não é o forte. Tirando o barco, os barcos funcionam, né? Porque a Tailândia tem o rio, então eles te deixam assim. Os próprios hotéis, na beira dos hotéis que ficam ali na margem do rio, é como se fosse realmente um táxi. Os hotéis, os barquinhos te levam de um lugar para o outro. Então, se não for de barco, realmente eu recomendo alugar um transfer com motorista, para facilitar. Para deixar mais tranquilo também com as crianças, né? E uma última perguntinha. Deixa eu pensar... comida. Ai, meu Deus. Comida a gente sofre. Porque assim, eu gosto bastante de comida apimentada. Apesar de ser uma pessoa com muitas restrições, eu curti a comida da Tailândia. Mas eu fico imaginando as crianças. Porque lá não é assim, igual o Japão. Um sushi, que é cru. Não, Lá é pimenta. É. Então assim, como foi com a alimentação das crianças? Difícil, Lala. Vou te dizer que lá realmente é puxado. E outra coisa, você pede para as pessoas, né? No spice, please.
É como se não tivesse pedido nada. Eu acho que eles não sabem cozinhar que não seja com um tempero que não seja spice. Então eu falava, olha, sou alérgica a spice, meu filho é alérgico, então faz o seguinte, só na água e sal. E vinha aquela coisa sem gosto. Aí a gente botava sal. Eu acho que qual que é o tempero básico, né? O tempero básico, acho que, sei lá, deve estar impregnado na panela, não sei te dizer. Eu gosto da comida tailandesa, adoro frutos do mar, mas eu não gosto daquela mistura que eles têm do doce com salgado. Suporto isso, do tipo Eu gosto. Camarão com abacaxi. Ou é abacaxi ou é camarão. Não tem assim, não tem o doce com salgado. Não. E tem muita mistura assim. Mas hoje em dia também, aquilo que você falou do Japão, tem muitos restaurantes contemporâneos. Então você tem as cadeias de restaurantes que tem no mundo inteiro lá, né? E aí você consegue uma carninha de wagyu, você consegue um frango grelhado que seja menos spice. Uma pizza. Mas até a pizza é spice. Até os meninos, mãe, até a pizza de mussarela é spice. Eu falei, não é possível. E aí, Tailândia, diferente de outros lugares, esses lugares que a gente falou, que são países subdesenvolvidos, eu não arrisco alugar Airbnb. Né? Então, eu não alugo casa nesses lugares, fico em hotel. Porque aí o hotel você tem um restaurante que geralmente atende a várias culturas, né? E tem uma coisa boa, porque é relativamente barato. Essa parte de Laos, Tailândia, Camboja, comparado... Você consegue ficar num super hotel de luxo na Tailândia, gastando muito menos do que o super hotel de luxo no Caribe, na Europa. Exato, então você consegue isso. Então isso é muito bacana, porque você, no meu caso, que tem que pegar 3 quartos, já dá uma amenizada, né? E cadeias de hotéis grandes, relativamente grandes e boas. 3 quartos. Né? 3 quartos, uma gente. Viagem. Uma família. Se bem que dessa vez, eu acho que no Bangkok a gente pegou a gente conseguiu pegar em 2 quartos, A gente conseguiu dividir em 2 quartos, então... Deu certo. E os hotéis têm também um super infra, né? Então, o que eu recomendo muito? Como são as programações que são diferentes, são mais atípicas do que as crianças estão acostumadas a fazer algumas coisas com mais calma. Por exemplo, vai nos templos, mas volta pro hotel, vai para uma piscina, vai andar de barco. Assim, não dá para você sair de um templo e ir para outro. Bangkok tem milhões de templos, né? Tem o templo do Buda deitado, tem o principal que é enorme. Tem muita coisa. Não dá para você fazer tudo. Porque se fosse, talvez, na outra época que eu fui, eu lembro que em 2 dias eu fiz todos os templos. Eu também. Não dá. Você precisa com criança. E eles têm que ter uma coisa diferente. Agora vamos pro hotel, comer uma batatinha frita, sei lá, mergulhar na piscina. Aí, como eu falei, essas cadeias de hotéis, a maioria na beira do rio. Então, a piscina é virada pro rio. Aí você já tem um outro visual, né? À noite também, muitos hotéis que tem o rooftop dos arranha-céus. Porque, né, é uma cidade que tem muito... Prédio tem um Banyan alto, Tree lá que... Nossa! Eu fui nesse... Você foi nesse eu fui no Siroco. Isso! E fui no Banyan Tree, no Banyan Tree do rooftop. Nossa, que é muito assim, lindo. É muito, muito alto. Né? Então, os hotéis têm isso também. Então, tem muita coisa, assim, legal, assim, nesse sentido que dá pra você fazer, que não seja só programa turísticos, pra você amenizar quando você tá nesses lugares que tem programas mais diferentes do que a gente tá acostumado, pra que não tenha aquele choque cultural tão grande pra eles, né? É isso. Então, vou fechar com a pergunta que você me fez no episódio sobre o Japão. Veredito final. Tailândia é um super destino com kids ou melhor ir sem? Super destino com kids, claro que se você não for só Bangkok. Porque se você Só for Bangkok, só melhor... Bangkok, não. Não é um destino mega kids friendly, não. Até porque para nós é muito longe, então não vou mentir. Agora, se você tiver a oportunidade de ir para Bangkok e conjugar com outros lugares, como o Santuário do Elefante, ou então até mesmo o norte da Tailândia, onde tem lá as moças do pescoço comprido. Com uma praia. Com uma praia, né? Aí eu acho que super. Eles vão amar. Bem diferente, é uma viagem que marcou muito eles falam muito dessa viagem com muito carinho. Agora daqui para Bangkok não perde tempo, vamos falar a verdade. Tá bom, então é isso. Bom, terminamos o nosso episódio. Siga Mãe Sem Escalas no Instagram, compartilhe aí o YouTube, Spotify, vamos espalhar aí nossos muitos episódios já, né? E é isso, seguimos aqui e até a próxima. Tchau.